Apresentar para vocês nossas palestrantes desse painel agora, as senhoras Ana Carolina Medeiros, Ana Carla Lopes, Adriana Homem de Carvalho, Ana Clévia, desculpa, Guerreiro, Ana Karen de Andrade, Tânia Neres, trazendo o tema protagonismo feminino da inspiração à ação. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente teve assim um dia tão intenso, tão rico, que a gente nem sentiu o dia passar. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação que eu, né? Foi um dia maravilhoso, uma abertura incrível. E eu tenho a honra e a felicidade de ter sido convidada pela Bave, pela Priscila, e essa equipe maravilhosa, Jerusa da Bave, para moderar este painel, onde nós temos a honra de ter conosco nesse painel a presidente nacional da Bave, a Ana Carolina. Nós temos a felicidade de ter a Adriana, que hoje foi homenageada, e ao homenagear a Adriana, todas as pessoas que acompanham a tua trajetória se emocionaram e se sentiram felizes. Muito bom te ver sendo homenageada, não é, gente? Vamos aplaudir a nossa homenageada, essa mulher incrível. A Ana Karen, que é outra mulher que faz um trabalho lindo, que ela vai nos contar aqui, e a Tânia Neres. Então, eu vou fazer uma pergunta para cada uma delas, para nós iniciarmos esse bate-papo maravilhoso. E eu vou começar pela nossa anfitriã, pela Ana Carolina, porque a gente sabe o quanto é desafiador ser a presidente nacional da Bave, uma entidade que existe há anos, que mobiliza o trade, que mobiliza o turismo brasileiro, que na realidade é uma entidade que ajudou e ajuda a construir o turismo brasileiro a ser o que o turismo hoje é, porque são esses agentes, esses empreendedores, essas empreendedoras que fazem o turismo acontecer. E esse painel tem o nome de protagonismo feminino, da inspiração à ação, e literalmente nós temos aqui mulheres que inspiram, mas que fazem acontecer, que fazem a coisa girar. E aí eu quero perguntar aqui para você, Ana, quero que você nos conte, não esconda nada, nos confidencie aqui, como é a representatividade feminina na entidade que você lidera. E se existe, né? Se você percebe a diferença desse protagonismo feminino na Bave entre as diversas regiões e por que não dizer, entre as diversas unidades da federação. Por gentileza. Boa noite a todos. Gente, eu estou me sentindo extremamente privilegiada de estar aqui diante dessas mulheres maravilhosas. São mulheres inspiradoras, são mulheres que realmente eu conheço há bastante tempo. Todas elas não foram de agora nem após a presidência. Então, eu quero fazer esse parênteses que está aqui nessa mesa com a Adriana, essa mulher guerreira que, né, dispensa comentários porque foi lido o que ela é hoje. Ana Clévia, realmente a mulher do turismo do Sebrae. Né? Para mim, eu fiquei muito feliz hoje de que ela é a representante do turismo no Sebrae, Ana Clévia, respeitando o nosso presidente, mas você fez realmente a sua diferença. Ana Karen, que eu já conheço há bastante tempo. Ana Karen é uma pessoa maravilhosa que já foi secretária de turismo do Maranhão, onde tudo começou o turismo a desbancar. Então, para a gente é um privilégio estar aqui com você, Ana Karen. E nada menos do que Tânia. Quem que é Tânia, gente? Tânia é uma pessoa maravilhosa que conhece tudo sobre turismo, tudo. Então, eu me sinto muito privilegiada de estar falando sobre o protagonismo feminino, sobre estar falando das mulheres no painel com pessoas realmente que quem sou eu diante delas? Quem sou eu diante dessas pessoas que estão aqui, né? Mas indo para a pergunta da Ana Clévia de estar à frente da Bave, o turismo, olhando, né? Vocês olham aqui no painel, o turismo é feito
pela grande maioria, mas não é uma grande maioria de 50%, não. A grande maioria mesmo, eu acho que chega até 80%, são feitas por mulheres. Nas agências de viagem, que é o órgão, né, a associação que eu estou à frente, né, nesse período, seja na parte de artesanato, que são a grande maioria feita por mulheres, seja na culinária, que, né, também a grande maioria são mulheres, guias, nós temos hotelaria, então todos os lugares a mulher está sendo a grande maioria. E o que a gente percebe, Ana Clévia, diante do que você me pergunta, ainda temos muito a cavalgar, porque as mulheres ainda estão por trás de um grande homem tem uma grande mulher. E não é, gente. Do lado, companheiro, parceiro de tudo, de todos, porque nós temos também que dizer que atrás de uma grande mulher pode ter um grande homem também. Então, as mulheres, elas têm que assumir o seu protagonismo, as mulheres têm que assumir as lideranças, não tem que dizer, não, eu fico aqui, né? Pode ir que eu fico aqui nos bastidores, não, tem que ser líder, tem que puxar, tem que representar, não tem que ter medo, não dá medo, gente, ser presidente, assumir cargos como todas nós aqui temos cargos de liderança, não dá medo, muito pelo contrário, é um desafio maravilhoso, é um desafio gostoso, e nós temos competência, nós temos conhecimento, tanto quanto. A gente não está aqui para disputar, a gente está aqui dizer que a gente é tanto quanto. Nós não queremos tirar lugar de ninguém, né? E falando da associação, hoje nós temos mais ou menos, um pouco menos de 50%, infelizmente, Ana, das mulheres que são presidentes das ABAVs estaduais, mas quando a gente vai para o agenciamento, para as associadas das ABAVs estaduais, que são associadas a ABAV nacionais, aí nós temos uma liderança muito grande no agenciamento. Mas na associação, presidente das ABAVs estaduais, nós temos hoje 7 mulheres apenas, né, diante de 27, né, e é um número... ele é muito sazonal, ele é muito... modifica, às vezes vai mais, às vezes vai menos, obviamente por isso, porque existe alternância. Então, para a gente é muito gratificante estar à frente. E aí eu falo com orgulho uma coisa, a nossa equipe da ABAV Nacional, é só mulheres, nós temos um menino que a gente chama de bebê, que é o bebezão. Todas são feitas por mulheres, então tudo isso que vocês estão vendo aqui hoje, lindíssima essa feira, maravilhosa, e o nosso dia a dia feito enquanto associação, são feitas por mulheres, então para mim é um prazer muito grande, eu me sinto muito feliz e privilegiada de estar aqui hoje no seu painel. Muito obrigada, Ana, excelente. E agora eu quero fazer uma pergunta aqui para a Tânia Neres. Tânia Neres, você, que é uma mulher negra, que tem uma consciência do desafio que você vivencia como mulher negra, que sempre teve essa consciência, e hoje você está em Brasília, no sentido de ocupar uma posição, um papel novo no governo, apesar que a Embratur não é .gov, mas né, nessa interação governamental, onde você busca potencializar e dar visibilidade ao afroturismo. Como é esse desafio para essa mulher negra que ocupa espaço, que chega, que representa e que atua para trazer o afroturismo, não só o afroturismo, eu estou destacando aqui o afroturismo, mas também as comunidades indígenas, para ocupar esse espaço e essa representatividade no turismo? Vocês viram quanta coisa? O excesso de responsabilidade que ela acabou de me dar? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. É o segundo ano que eu me sento aqui no lugar... Segundo não, terceiro, né? Com essas mulheres poderosas. Acho muito importante a gente estar discutindo isso sempre. Acho que ano a ano as coisas só melhoram. Então, agradecer muito você, Ana Carolina, por tudo. A Jerusa, que está ali sentadinha também. Já agradecer a Priscila. A Priscila já me viu chorando hoje, comemorando vários marcos históricos.
Primeiro, para ser uma mulher negra, a gente começa... Há muito tempo a gente não tem nada escrito sobre a gente, né? Então, todo dia um programa novo e uma escrita nova. Então, todas as vezes que eu me sento em algum lugar e que eu faço alguma coisa acontecer, eu anoto isso, porque isso vai sair nos livros em breve, em todos os lugares, e quando vocês procurarem, vocês vão ver. Então, hoje, 8 de outubro de 2025, às 18 horas, uma mulher negra está sentada como uma liderança dentro de um espaço ainda muito embranquecido. Que, infelizmente, por exemplo, eu estou aqui, mas ao mesmo tempo eu estava em outro lugar. E eu preciso me dividir, porque eu ainda sou poucas representações dentro desse espaço. Então, eu acabo sendo meio que pigmentada para poder estar ocupando todos eles. E eu gostaria muito que as pessoas observassem isso. Acaba sendo meio cansativo até para mim, porque eu não dou conta. Realmente eu não dou conta. Eu não dou conta de agendas, eu não dou conta de tudo. Todos os destinos querem uma palestra minha, todos os destinos querem falar comigo, e eu não consigo falar com todos os destinos. Então, é para entender que isso é importante. Cada passo que a gente dá, em cada momento que a gente está nesses espaços para discutir sobre esse lugar da representatividade que a gente precisa, é que eu quero dizer para vocês, cada vez que eu estou aqui, eu consigo fazer com que mulheres negras, jovens, consigam pensar que estarão aqui no próximo ano. Eu fui essa pessoa, não tinha referências, mas ainda existem referências, e hoje eu posso dizer que eu sou essa referência. Então, para mim, é muita responsabilidade ser referência, e a partir disso eu preciso saber para onde eu quero ir, como eu devo me comportar, para que a gente possa entender o que a gente quer junto. Eu sempre fui das alianças, eu sempre digo isso, eu sou das alianças. Eu não sou uma pessoa que milita a questão da pessoa negra. Eu milito o brasileiro, né? O brasileiro, ele tem uma divisão, ela tem uma mistura de povos. E essa mistura de povos gera turismo. A gente tem os italianos fazendo suas promoções no Rio Grande do Sul e em outras regiões também, né, na região sul. A gente tem os orientais, os japoneses, que conseguem fazer suas promoções, os judeus conseguem fazer suas promoções. Então, a população negra também pode fazer as suas promoções e campanhas de turismo em espaços de experiências que eu sei que vocês já conhecem. Eu até brinco, sempre falo sobre isso. Quando a gente fala assim, eu fui ali num samba. Então, se a gente não tivesse uma participação negra nesses espaços, a gente não iria num samba. A gente iria ouvir Mozart, talvez num churrasco. Talvez não seria muito divertido. Então, é para entender que essa mistura do churrasco, que não é um histórico, né, que vem de diáspora africana, que se mistura com o samba. Olha que coisa linda que dá essa mistura. Então, é sobre isso, é sobre conseguir fazer com que a diversidade aconteça em todos os espaços. Ainda me sinto não tão privilegiada nesses espaços. Eu me procuro, tá, gente? Quando eu tô aqui, eu tô assim, ó. Me procurando e contando quantas pessoas negras estão aqui ouvindo. Porque, como elas disseram, o turismo, ele tem realmente uma quantidade absurda de mulheres mesmo. E eu sou muito honrada de fazer parte dessas mulheres. Mas, ao mesmo tempo, no momento que a gente vai falar sobre elas, a gente tem um recorte muito difícil, porque 90% ou mais são mulheres brancas. Então, a gente ainda precisa discutir mais esse assunto dessa inclusão, dessa participação nas lideranças. E no momento, só para terminar, no momento que a gente fala sobre liderança, é que quando uma mulher está aqui, ela puxa outra mulher, não é isso? E aí eu venho com outro recorte. E eu preciso que vocês entendam isso, que nesse recorte eu vou puxar uma mulher negra. Eu não vou puxar uma outra mulher branca, porque as mulheres brancas já se puxam, né? Então eu estou aqui para puxar mais uma igual a mim. E é nesse lugar que eu faço, e é nesse momento que eu trabalho. E o turismo, ele me dá essa alternativa, e eu estou muito feliz de fazer parte disso há mais de 35 anos. Então, eu amo o que eu faço, e eu tenho certeza que o turismo é uma ferramenta para resolver também essa questão das ações afirmativas e de um turismo antirracista. Ana Karen, você é presidente da Associação das Prefeitas e Vice-Prefeitas do Estado de São Paulo. Eu quero que você nos conte como é essa presença feminina na política, no estado como São Paulo, quais são os desafios.
É fácil. Bom, primeiro eu queria cumprimentar todas vocês, todos e a todos, e a palavra de ordem é gratidão. Sempre gratidão. Minha gratidão por estar aqui participando desse painel incrível, que eu fiz questão de estar aqui. Fui dormir às 2 horas da manhã, acordei às 6, saí de São Paulo, cheguei há pouco, porque eu queria agradecer. Nós estamos aqui entre Anas, né? 3 Anas, uma Adriana e uma Tânia. Então, entre Anas aqui, agradecer a Ana Carolina, porque ela, começando, se me permite, viu, Ana, falando, depois eu vou falar como é que é ser prefeita e a política em São Paulo, mas se me permite, a palavra de ordem é gratidão. Vocês imaginam uma paulista, né, que com o pai que muda para o Maranhão, sou filha de mineiros, meus pais são mineiros, nasci aqui no interior de São Paulo, Cruzeiro, que fica no entroncamento Rio, São Paulo e Minas. E aí que ocorre? Meu pai, em 86, foi convidado para construir o Centro de Convenções do Maranhão. Imagina uma paulista parando lá do outro lado, nem conhecendo ninguém, nem Cacuriá, nem Bumba Meu Boi, nem nada. E ironia do destino, para poder fazer assim rapidamente, ironia do destino, quem acaba sendo convidada para implantar o Centro de Convenções do Maranhão fui eu. E aí, à época, o secretário Fernando Mesquita me convidou para implantar o Centro de Convenções e presidir o Maranhão. Então, eu sou muito grata ao Maranhão quando falo, se vocês percebessem, fico emocionada e também arrepiada, porque foi o Maranhão que me deu a oportunidade de ver a minha verdadeira vocação, que era cuidar das pessoas, servir e a questão pública. Então, com 22 anos, eu fui secretária de turismo, presidente da Maratur, realmente não havia nem internet, não havia nada, e eu coloquei o Maranhão em mais de 3.000 reportagens, levando a TV francesa, italiana, enfim, tudo para o Maranhão, para poder divulgar os lençóis maranhenses, fazer a litorânea, capacitação, né? A Ana Carolina sabe disso, que todo mundo fala, meu Deus, mas a presidente da Maratur que vai no aeroporto e que busca o jornalista e que pega os carros, a empregada da minha casa que ia, que carregava cadeira. Já carreguei muita cadeira no centro de convenções que eu implantei. Mas, enfim, por isso eu devo ao Maranhão, porque através do meu trabalho no Maranhão, é importante vocês saberem, a gente está falando de liderança feminina, Ana, foi no Maranhão que eu fui, e aí eu posso falar um pouquinho também sobre isso. Eu fui a primeira mulher vice-presidente da CTI Nordeste, que era a Comissão de Turismo Integrada do Nordeste, e foi o Maranhão que também, por pertencer ao Norte e ao Nordeste, é o único estado no Brasil, eu fui diretora da CTI Amazônia. Então, através disso, os meus colegas do Nordeste me indicaram, vou chegar onde você está, mas é importante isso para todo mundo saber a minha trajetória. Aí meus amigos do Nordeste, da Bahia Tussa, da PB Tour, os secretários de turismo do Nordeste me indicaram para ser diretora da Embratur. Então, de 95 a 2000, eu fui diretora da Embratur de marketing, viajei o Brasil inteiro. Sou criadora do Disque 100, Disque Denúncia do Combate ao chamado turismo sexual infantil. É importante, viu, Ana? E Anas e Adriana, e se me permite também a Tânia, por quê? A gente está aqui num congresso que é importante falar disso, porque quando eu chegava do outro lado do mundo, e eu fui a responsável, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, com o saudoso embaixador Sérgio Amaral, de recolher um material deturpado lá no exterior, que tinha, eu sempre tinha que falar isso, gente, somos sim o país das mulheres lindas, disso, do futebol, do carnaval, mas somos muito mais do que isso. Nós somos o turismo cultural, gastronômico, ecológico. Esse foi o meu papel na Embratur durante anos. Mesmo quando alguém falava, ai meu Deus, porque eu chegava do outro lado do mundo, eram aquelas fotos, me perdoa, gente, aí vocês podem me chamar do que for. Você pegar um panfleto do outro lado do mundo, nada contra, mas você pegar uma mulher, expondo o corpo da mulher, dando um de ponta, assim, né, na praia, com um fio dental, eu fui responsável de recolher todo esse material e divulgar uma nova imagem do Brasil no exterior, viu, Ana? Se me permite, é importante para vocês que estão aqui saber disso. E aí, isso é importante para nós mulheres, porque Ana e Adriana, quantas vezes no táxi, eu muito branquinha aqui, aí o taxista olhava para mim lá em Paris, em qualquer lugar, assim, você é de onde, né? Porque achava espanhola, francesa, alguma coisa, porque é muito branquelinha. Aí, quando eu falava que eu era brasileira, Ana, o olhar do taxista já mudava. E é revoltante até.
porque é aquele sinônimo de ver que a mulher brasileira, isso sempre me revoltou. Então, mas é um papel, como você falou, quando você falou, se me permite só um recorte aqui, quando você fala, queridamente, que você puxa uma negra, eu sempre puxei desde os 15 anos a Soninha, que é a minha melhor amiga, que era negra, Gils, e eu te digo que não é porque eu sou loira, não, meu bem, porque eu que loira e corintiana, a gente tem que provar mais ainda que a gente tem competência. Voltando, só para encerrar, que era importante, mas esse recorte, Ana, se me permite, porque a minha trajetória que me trouxe aqui e ser prefeita foi exatamente sair do Maranhão como secretária de turismo, ir para a Embratur como diretora da Embratur, e todo mundo ligava a minha cidade, que eu saí com 15 anos de idade, que é Cruzeiro, começaram a me ver lá no Globo News, Ana Karen, a combate à prostituição infantil, e os políticos de lá, que é isso que é importante também. Não, agora nós vamos chamar a Ana Karen para ser candidata a prefeita. Mal eles sabiam que aí eu já estava e sou, porque a vocação é o chamamento de Deus, porque quem não nasceu para servir não serve para viver. Então eu amo, não é porque vocês estão me vendo aqui de casaco, não, mas já carreguei muita cadeira. Sou uma pessoa que gosta de servir os moradores em situação de rua. Dou aula de alfabetização para os moradores em situação de rua. Então, o servir é um chamado. Por que aí eu vou falando só para finalizar, mas é importante? Foi o turismo, e eu sou grata ao turismo, que me levou justamente a ser prefeita, porque como eu criei o Disque Denúncia do combate à prostituição infantil, todo mundo ligava a televisão e ficava me vendo ali na época da Globo News, quando tinha lançado. E aí os políticos lá, né? Aí vamos chamar a Ana Karen para ser candidata. Mas vocês pasmem, todos me chamaram, mas todos, os 7 homens, quando eu disputei a primeira vez, todos contra a Ana Karen. Os homens se uniram, então, como é ser mulher na política? Os 7, mas para encurtar, disputei a eleição em 2000, eram 7 homens, fiquei em segundo lugar. Disputei a eleição em 2004, segundo lugar. A minha mãe agora, ela desiste, né? 2 vezes já perdeu. Agora, né, graças a Deus, eu falei, não, mamãe, eu vou. Pela 3ª vez, se Deus me conceder, e fui prefeita. Então, me elegi em 2008 para chegar aí. Fui a primeira mulher prefeita da minha cidade, primeira mulher reeleita na região aqui do Vale do Paraíba e a primeira mulher presidente do Codivar, porque são 44 prefeituras. Todos homens, só 3 mulheres. Então, você ser a primeira a se reeleger. E aí, só para chegar nos dias de hoje, foi o turismo que me levou. Fui prefeita por 2 mandatos e agora, atualmente, é isso que eu vou te falar, sou a presidente das mulheres prefeitas e vice-prefeitas do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo são 645 municípios, então são 67 prefeitas. Eu sou a presidente da instituição, da associação das prefeitas e vice-prefeitas. E muito importante, Adriana e também Tânia, porque pasmem vocês, eu também faço parte agora, pela primeira vez lá em Brasília, vou te visitar, sou a vice-presidente, tomei posse agora nacional, das mulheres, do segmento das mulheres da ABM. Para quem não conhece, é a Associação Brasileira dos Municípios, é a mais antiga, tem 80 anos. Eu assumi a vice-presidência nacional do segmento mulheres. É a primeira vez que tem um segmento para nós mulheres. E aí, encerrando, eu também lá sou diretora da APDESP, que é a Associação das Primeiras Damas do Estado de São Paulo. Isso vai fortalecer, porque eu sou testemunha que no congresso da APM, que eu faço parte, que fez 67 anos, e que o meu amigo, colega, prefeito de Campos do Jordão, eu sou amiga, mas Fred, vamos colocar as mulheres, vamos fazer um podcast, um espaço. Foram 3 anos para conseguir um espaço, um espaço da APM Mulher. Então, isso tudo, Ana, vocês estão vendo aqui, é um privilégio estar do lado de vocês todas, porque eu sei da trajetória maravilhosa da Adriana, que é realmente competente, traz uma trajetória maravilhosa, protagonista da própria história. A própria Ana, que para mim é um orgulho ver uma maranhense, que esse carinho que está aqui hoje, uma mulher presidente dessa associação imensa, uma salva realmente de palmas para ela, para todas elas. Você, Ana, aqui protagonizando, aqui comandando aqui esse nosso encontro, e você que está lá na Embratur. Então, mas só para encerrar mesmo, um dado muito importante, Ana, que vocês têm que saber. Eu, quando tinha 25 anos, era diretora da Embratur, que foi ontem. Então, ali, bem ali. Mas só para dar um dado para vocês, eu atravessava o oceano para representar o Brasil do outro lado, chegava lá, era um homem, como o senhor está aqui na minha frente, era um ministro, e do lado, exatamente como está assim, eram 3 ministras mulheres, a da educação, a do turismo e da economia, era lá na Europa, do outro lado do mundo. E eu,
com 25 anos, eu era a diretora da Embratur, porque a única ministra era a ministra Doroteia, que também, às vezes, não visitava, não viajava, então era todos os homens, e, claro, a gente sentada lá no final, e, claro, servindo para poder servir. Então, eu vejo com os bons olhos, no sentido de que lá para cá a gente já conquistou um espaço que ainda não é o que a gente precisa e que a gente merece. Mas eu vejo esse caminho aqui já um grande caminho. Ana, desculpa se me estendi, mas a história de 30 anos não dá para contar em 3 segundos. Um beijo no coração de vocês. Obrigada, Ana. Sucesso a Bava e sucesso para todas vocês. Mais uma Ana chegando. Mais uma. Quarta Ana. Estava na promoção o nome. Obrigada, gente. Obrigada. Mas foi excelente, Ana Karen, você contar essa história para você situar, porque assim, é necessário entender que existiram outras pessoas antes, que nos antecederam. E é muito bom a gente conhecer a história quando a própria protagonista está aqui para compartilhar, né? Do que você viveu, do desafio. Veja que você conta uma história de quando você tinha 25 anos e você conta uma história atual de alguns meses, poucos anos depois, em que o desafio ele mudou de lugar, mas ele continua sendo desafiado, né? Continua sendo uma batalha constante de conseguir um podcast para que as mulheres tenham um espaço, né? Uma coisa ou outra. Isso demonstra que, como você disse, devemos ser gratas porque chegamos até aqui, mas também temos que deixar a nossa contribuição, como você está deixando a sua, Tânia, Ana, Adriana e a Ana Carla, que acabou de chegar para abrilhantar e complementar esse painel riquíssimo. Eu vou te dar uma canja, eu não vou te fazer a pergunta agora, não. Vou ser tua amiga. Eu vou passar aqui primeiro para a Adriana e depois eu vou fazer uma pergunta a você para dar tempo de você respirar, da reunião que você estava, o quão rápido que você veio até aqui para estar conosco. Adriana, hoje eu tinha uma pergunta para te fazer, que eu vou continuar te fazendo, mas eu queria que você falasse um pouco também como você se sentiu numa abertura da BAV, sendo reconhecida pela Ana Carolina e pelo presidente da FEComércio. Você que é uma mulher valorosa, que tem uma trajetória no turismo, que acredita, que batalha. Então, quero que você, primeiro, você compartilhe conosco o que isso significa para você, um reconhecimento público a todo o teu trabalho. E depois você conta para a gente como é que o SESC atua na inclusão de mulheres para não só ter mais mulheres no SESC, mas como é que faz nessas programações culturais do SESC para que as mulheres tenham visibilidade. Mas primeiro eu quero que você fale de você e da homenagem que recebeste. Primeiro, boa noite a todos, né, a todas. É um prazer estar aqui. Quando eu fui convidada para essa mesa, eu falei, caramba, só fera, e eu aqui de fichinha, né? Eu falei, que medo. Mas como eu sou uma pessoa que assim, gosta de desafio, eu falei, eu vou lá também contar a minha história como mulher no turismo. Eu vou te falar uma coisa muito sincera, as pessoas podem não acreditar, eu nem sonhava com essa homenagem. E olha que eu sou escorpião fareja tudo. Não pode ver alguém conversando que chega lá, quem está falando aí? Né? Eu quero saber de tudo, a minha equipe sofre comigo. Então, assim, eu fiquei, eu tava, assim, primeiro, a música eu adoro, né? Maria Maria. E quando eu vi, falei, nossa, que texto bonito. Eu fiquei pensando, quem é? Quando me chamaram, eu levei um susto. Eu fiquei morrendo. Primeiro, assim, eu sou tímida. Segundo, eu tento, assim, tudo que eu faço, eu acho que é fácil. Então, assim, por que eu mereço homenagem? Tudo que eu faço, eu quero compartilhar com os outros. Tudo que eu faço, eu acho assim, não tem nada demais, não tem nada. Porque, assim, eu tenho duas características. Uma, eu faço tudo com muito amor. E segundo, eu sou extremamente determinada. Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, ninguém tira. Assim, é difícil. Não é que eu seja irredutível, mas assim, eu estou muito definida naquilo que eu quero. Então, assim, eu adoro evento, eu adoro a BAV. Eu vou à BAV há mais de, sei lá, quase 40 anos. Eu adoro feira, eu adoro trabalhar com turismo. Então, assim, eu sou muito encantada em tudo que eu faço. E eu tento passar isso para a minha equipe, para as pessoas que trabalham comigo. Então, assim,
Essa homenagem não é para mim, Adriana, é para todo mundo que me ajuda, que colabora comigo, que trabalha no dia a dia. Que eu, assim, eu sou muito legalzinha, mas eu também não sou fácil, não. Que eu sou, assim, tem que fazer, não, ninguém vai embora, vamos fazer, não é muito fácil. Mas eu acho que no final vale o resultado. Então, assim, eu fiquei extremamente emocionada. Deu para ver, eu não sabia nem de onde eu subia no palco, não sabia nem o que eu fazia, se era para falar, se era para agradecer. Eu só consegui chorar, porque, primeiro, assim, tipo assim, por que eu, né? Por que entre tantas mulheres assim, valorosas aqui, me escolheram? Mas, assim, eu fiquei extremamente feliz. E eu divido esse prêmio com todo mundo. Eu chorei pra caramba, não posso ler o texto, eu começo a chorar. E aí o presidente da FEComércio, ele conhece, eu só tenho irmãos homens, né? Aí ele brincou comigo, mandou para os meninos. Aí eu falei, não, vou mandar para os meus irmãos, já tinha mandado para meu marido. Aí ele falou, manda para eles. Falei, não, pode deixar. Aí eu escrevi um texto, olha, fui homenageada, aí mandei mais fotos. Falei, olha que texto lindo. Aí eu comecei a ler o texto, comecei a chorar. Aí eu esqueci de mandar o texto. Aí eles falaram assim, cadê o texto? Que deu homenagem. E aí eles também ficaram todos emocionados, porque o ano passado eu tive um ano muito difícil, eu tive um câncer. E, assim, em nenhum momento eu falei, eu vou deixar de trabalhar, eu vou deixar de fazer as coisas que eu quero. Eu falei para o meu médico, para os meus médicos, assim, eu vou ser protagonista do meu tratamento da minha doença. Assim, eu não vou deixar que ela me abata. Então, eu continuo a minha vida normal. A minha equipe achava, vai embora. Eu falava, não, daqui a pouco, daqui a pouco. Então, assim, como eu disse, eu sou muito determinada. Eu acho que isso faz com que a gente tenha bons resultados, né? Mas, assim, esse prêmio não é meu, é de todos nós que trabalhamos para baixo. Sobre o SESC, o trabalho de inclusão. Acho que assim, o Sistema S no Rio, ele já tem mais mulheres que homens, né? Não só assim, de uma forma geral, na quantidade, mas em cargos de comando. Nós mulheres somos a maioria lá, tanto no SESC quanto no SENAC. E isso é um motivo de orgulho da direção da casa. Todo mês, quando a gente tem a reunião dos conselhos, isso é apresentado. E nos orgulha muito, né? Porque são poucas as instituições, as empresas que têm mais mulheres que homens em cargos de comando. Não que os homens lá não sejam um pouco machistas, mas a gente também faz de conta que não vê, empurra para lá. Eu sou a primeira, empurro, digo, meu lugar ninguém pega, estou sentindo cheiro de machismo, mas nada que a gente, né, que já está acostumada na lida há muito tempo, não dê conta. Eu não gosto de me vitimizar, eu não gosto assim, imagina, os homens são machistas, não tem isso. Eu desde pequena fui muito determinada, eu com 20 anos montei uma empresa de eventos, eu achava que eu sabia tudo, imagina, achava que eu sabia tudo. Aí sofreu machismo, eu não sei, nem lembro. Eu não gosto de guardar coisa ruim, não, só guardo coisa boa. Eu acho que foi bom pra caramba, eu acho que começar nova teve vantagens, teve desvantagens. Então, assim, eu não encaro assim, as mulheres são vítimas de machismo. Eu acho que eu brigo por isso, todas nós brigamos, né? Eu não deixo me abater por isso, não. E não fico pensando, eu quero fazer, eu quero que aconteça e eu vou dar o que puder de mim para que aconteça. O SESC tem uma preocupação, sim, da gente, no nosso social, também atender as mulheres. A gente se preocupa de como é que a gente dá acolhimento, né, dá um bem-estar nos nossos passeios. A gente amplia cada vez mais as possibilidades para que a gente atenda todo tipo de público, não só mulheres, idosos, PCDs. A gente é muito inclusivo. É uma proposta do SESC que não é de agora, desde que ele foi criado, né? É uma proposta da inclusão como um todo, não só de mulheres, mas de idosos, PCDs e assim por diante. Então, assim, eu tenho muito orgulho do trabalho do SESC, especialmente falar do SESC do Rio, que eu olho para o SESC do Rio, né? Mas, assim, eu acho que a gente faz um trabalho primoroso. Modéstia à parte. Mas é verdade. Obrigada. E agora nós vamos ouvir Ana Carla. Ana Carla, hoje na abertura, você lembrou que desde que o Ministério foi criado em 2003, você foi a primeira secretária executiva mulher. Esse é um marco importante e, ao mesmo tempo, desafiador. Como secretária executiva, eu sou testemunha, você tem adotado uma pauta de dar visibilidade às mulheres, inclusive no salão do ano passado, salvo engano, você nos chamou para um painel, você tem feito assim um trabalho
buscando dar visibilidade não só às mulheres, mas no sentido de mostrar a liderança feminina no turismo. Quais os desafios que você enfrenta, sendo uma mulher a primeira secretária executiva do Ministério, e como estar ali na esplanada, que a gente sabe que é muito desafiador, como uma secretária executiva mulher? E um detalhe importante que nós sabemos, não é se vitimizar, mas você é do norte, como eu sou nordestina, e a gente sabe que isso ainda tem um outro aspecto para além do feminino, não é, Tânia Neres? Com certeza. Primeiramente, é uma honra. Obrigada por esse painel, Ana. Obrigada a cada uma que está aqui, todos que estão aqui ouvindo a gente. Eu tenho um pouco de dificuldade com palestra silenciosa, mas é o desafio, mais um que a gente tem que passar. E a gente é acostumada com desafios, né? E como a Ana Clévia lembrou o que eu falei lá na abertura hoje, e um desafio é esse. Estar em muitos lugares ao mesmo tempo, praticamente. Eu cheguei agora atrasada porque o ministro Celso Sabino teve que ser exonerado agora, nesse momento, e teve que voltar à Câmara para votar a medida provisória do IOF. Então, eu tive que assumir o ministério. Então, agora eu estou como ministra. Dá licença o tapete para a ministra. Não, aí, não, galera. não. Mas aí eu tive que entrar na reunião que ele estaria. Então, por isso que eu tive que chegar atrasada aqui. Mas graças a Deus corremos e deu certo. E sobre os desafios de ser a primeira, né? A primeira no cargo. Mas antes de mim, vieram outras diretoras, coordenadoras, servidoras que não têm cargo. Muitas delas vieram. E elas foram capinando esse mato para a gente estar aqui. Ainda é o momento, ainda é o ideal? Não, mas muito a gente avançou. O Ministério do Turismo é o terceiro ministério que mais tem mulheres em cargos de direção. Só perde para o Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial. Então, para a gente é uma honra mesmo, e mais do que uma honra, é uma ação do dia a dia, de implementação diária. E é mais do que sentar na mesa. Muita gente fala assim, não, mulheres têm que sentar mais à mesa. Só que o machismo, ele é tão... Eu ia falar um palavrão. O machismo, ele acaba sendo um movimento, ele não é estático, então a gente ganha um direito aqui, ele tenta tirar outro lá. Ele é ardiloso, que agora eles fazem com que a gente sente à mesa e não tenha voz. Então, muitas das vezes está acontecendo isso, de nós sermos utilizadas como token, e a Tânia sabe muito bem o que é isso, e estamos sendo utilizadas como token para dizer assim, não, ali tem mulher, mas não pode falar, não pode decidir nada, não pode dar opinião. Então, assim, é um desafio diário, não só para mim, mas para todas as servidoras do Ministério do Turismo, dos outros ministérios. Mas eu fico imaginando a secretária de Turismo lá do interior do Pará, lá do interior do Maranhão. Imagina a diretora de turismo, porque às vezes nem tem secretaria. A gente tem fomentado que sejam criadas cada vez mais secretarias e conselhos do turismo e está tendo um aumento exponencial. Mas imagina uma diretoria sem orçamento, ou com um homem sendo o diretor e não deixando a mulher participar de uma viagem, de uma missão. Então, para eu me estender, a gente precisa ainda se apoiar muito, gente. Seja na mesa de reunião, seja em comentário na internet, seja num evento como esse, vocês prestigiando esse painel, porque se não tivesse ninguém, não é. A Ana Carolina, ano que vem, na ABAV, não ia colocar de novo. Então, ela viu que é um sucesso, ela acredita nisso, todos acreditamos nisso. Então, ações mínimas possíveis e as mais, vamos dizer assim, potentes, ainda são necessárias e muito importantes para a gente continuar aqui. Meninas, o nosso painel está terminando. Eu vou dar um minuto para que cada uma de vocês, cada uma das nossas painelistas, e eu vou começar numa ordem diferente, dê uma mensagem. Enquanto vocês vão pensando qual a mensagem positiva de olhar para o futuro que nós queremos e podemos construir juntos, eu quero fazer um agradecimento. A Sandra Rodrigues, quando eu estive no Maranhão, que ela era presidente da ABAV, que ela me acolheu, me levou num roteiro de terreiros maranhenses,
e ela me deu um presente que foi assim um dos melhores presentes que eu ganhei na minha vida. Um livro sobre uma história de uma mulher negra romancista maranhense, a Maria Firmina dos Reis. Eu peguei aqui emprestado da internet um pequeno texto, porque eu não iria conseguir lembrar das datas, né? Então, vou ler aqui para vocês, porque eu acho que é muito simbólico uma mulher negra. A primeira escritora romancista negra do Maranhão e do Brasil, não é só do Maranhão. Até hoje se tem um trabalho para tentar o reconhecimento dela como a primeira escritora romancista. Vocês sabem que reconhecimentos históricos não são fáceis. Pois sim, do Maranhão e do Brasil foi Maria Firmina dos Reis, que nasceu em São Luís, em 1825. Sua obra mais conhecida é Úrsula, um romance pioneiro que fez a denúncia explícita da crueldade da escravidão a partir do ponto de vista dos cativos, sendo publicado em 1859. O livro com a história dessa mulher, a Sandra Rodrigues me deu de presente. Sandra, gratidão. Como a Ana Karen disse, a gente expressa em público. A você, minha gratidão por esse presente incrível. Muito, muito, muito grata a você, tá? E agora eu vou começar numa ordem diferente. Eu vou pedir que a Ana Karen abra essa última rodada, deixando uma imagem pela tua história, porque tu és mulher, não só porque tu és mulher, isso que eu queria dizer, porque tu és política e na tua missão, que começa muito jovem e que você segue, você abraça ainda esse papel de abrir frentes, de abrir espaço. Então, por gentileza, Ana Karen. Primeiro, deixar aqui minha gratidão, como eu abro, eu encerro com gratidão. Eu acordo, abro a porta da minha casa, gratidão, Deus, por hoje, todos os dias. Isso não é discurso. E eu também colocaria uma palavra aqui que não é discurso, que é a sororidade. Sou presidente também do Instituto Mulheres Solidárias, que eu criei há 15 anos, e lá só tem mulher linda, só lindas por dentro e por fora, todas elas que eu chamo protagonistas da sua própria história. Uma em cada estado, uma é soprano, outra é jornalista, e aí poder dizer, Ana Carolina, que emoção estar aqui, assim, você, que eu considero um bebelô, presidente da BAV. Ana, parabéns pela sua condução aqui. É tão bom você falar das mulheres e não é só ficar no discurso sororidade. Sororidade é poder falar, Adriana, parabéns pelo merecido prêmio que você recebeu hoje. Parabéns você também pela essa questão da inclusão, de poder estar aí protagonizando um novo momento nacionalmente, quiçá internacionalmente. Eu desejo tudo de bom. A nossa ministra, agora interina ou não, quiçá, eu sempre torço pelas mulheres. Então, dizer aqui, Ana, também, encerrando que a sororidade, cada vez mais, não ficar no discurso, sororidade, sororidade, não. Sororidade é praticar todos os dias para puxar uma mulher, para poder ter a maturidade que eu acho que eu tenho hoje. E sempre, meu pai dizia que eu nasci com 90 anos e capricorniana, então eu não sabia, não sei o que é legibi. Então, esse que é o problema. Então, a gente já nasce muito séria, muito responsável desde sempre, e por isso eu te digo que eu, desde sempre, apreciei, e eu trouxe aqui, se me permite, na figura da ministra Doroteia, que a gente tem que ter gratidão, foi com quem eu aprendi muito, que foi a primeira mulher ministra da Indústria, Comércio e Turismo, e que eu pude aprender muito com a sua competência, com a sua postura, com o seu conhecimento, e dizer aqui para todas nós, que ninguém tira da gente o conhecimento. Então, invista em conhecimento, porque isso ninguém tira. Porque as pessoas podem puxar o tapete, como ela falou, eu que sei, que fui traída pelos meus 4 vice-prefeitos, então, investi. Eu invisto na mulher, quando fui prefeita, 50% das minhas secretárias eram mulheres, de finanças, de educação, de obras. Então, não é ficar no discurso, é colocar em prática. Gratidão, parabéns a BAV, parabéns, Ana, obrigada pelo convite, parabéns a todas vocês pela trajetória que cada uma de vocês traz e arrasta todas as mulheres de bem que possam fazer a sua parte também. Obrigada e um beijo no coração de todas vocês. Gratidão. Adriana, é a sua vez homenageada. Obrigada mais uma vez pela homenagem.
Eu vou ser bem rápida. Eu acho, não, tenho certeza. Eu acredito no futuro melhor para todas nós, porque eu trabalho com pessoas que querem construir um mundo melhor. Eu conheço pessoas que querem construir um mundo melhor, então eu só posso ser positiva. Eu acho que o mundo cada dia vai estar melhor. Só depende da gente. Muito obrigada. Ana, eu quero que agora a excelentíssima senhora ministra do Turismo deixe a sua mensagem. Ah, é difícil, né, gente? Em um minuto. Mas eu fico pensando, né, nas coisas que a gente faz diariamente e que já são rotineiras, mesmo para a gente já são fáceis, como a Adriana disse, desafiadoras, como a Ana Carolina sempre me prova quando está lá em Brasília. São sorridentes, como a Ana Clévia sempre atua. São corajosas, como a Ana Karen teve que ter, né, a coragem. São combativas, como a Tânia sempre tem que atuar em tantas frentes da diversidade, do afroturismo. E tem um monte de outra coisa aqui, tá? É povos indígenas, tem inclusão, tem um monte de coisa que ela também atua. E eu fico muito honrada de ter tanta gente ao meu lado fazendo isso. Sim, a Ana Clévia disse que eu estou promovendo muito o protagonismo das mulheres, mas quando a gente coloca mais mulheres, quando a gente dá voz para mais mulheres, quando a gente potencializa, joga a luz para mais mulheres, a gente tem sim um ambiente mais diverso, a gente tem sim um ambiente mais criativo, a gente tem sim um ambiente mais responsável e a gente tem sim um ambiente menos corrupto. Então, é importante que a gente promova. É importante que a gente continue promovendo isso e acreditando. Eu fico feliz de homens estarem aqui presentes também nesse painel. E a mensagem que eu passo, a mensagem que eu tento todos os dias, né, quando eu acordo e vou para o ministério, é que pode ser meu último dia, mas as ações que eu implemento lá, ou que eu começo a implementar, tem que ser para a vida toda do ministério. Então, é isso que eu penso todos os dias quando eu vou para lá. Obrigada, gente. Muito obrigada, ministra. Ô, Tânia, agora você, amada. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante que a gente fale é que mulheres, cuidem da sua saúde. Olhem para dentro de vocês, cuidem-se mais, porque a gente cuida muito dos outros, né? É o que a gente mais faz. E às vezes a gente esquece da gente e a nossa saúde complica. Então é um recado, eu tenho certeza que muita gente aqui precisa ouvir essa palavra de cuidar da sua saúde. Quando a gente fala também sobre as mulheres negras, a gente segue mais para frente. A gente fala assim: fiquem vivas. Fiquem vivas. Porque a gente precisa estar vivo para poder ver a transformação. E tem que ter saúde para ver transformação, né, gente? Tem que ter muita saúde feminina para conseguir ver transformação. E enquanto isso, a gente celebra. Hoje eu quero que vocês celebrem mais um dia importante aqui nesse espaço de mulheres, de lideranças. Estou toda arrepiada aqui para dizer o quanto é confortante a gente saber que tem esse acolhimento e saber que isso é recíproco tanto dos dois lados. A gente sabe que vocês podem contar com todas nós, como a gente pode contar com todas vocês. Eu acho que é daí para frente que a gente pode continuar seguindo num caminho muito lindo, muito florido, de mulheres potentes, poderosas, maravilhosas. E muito boa sorte para você. Você sabe que eu sou sua fã, eu te acolho. Você é uma mulher incrível, uma paraense maravilhosa. E ainda é paraense, gente. Tem muita responsabilidade aqui, hein? Para dizer que eu acho que eu posso dizer isso por todas, né? Nós estamos aqui para te acolher, te receber e você não está sozinha. Obrigada, gente. Bom, antes de passar para a nossa anfitriã, eu quero agradecer, expressar minha gratidão a você pelo convite, a Jerusa, a Priscila. Cadê a Priscila ali? Não estou vendo a Priscila, tá correndo, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? Expressar minha gratidão. E eu quero deixar uma mensagem. Em 2019, eu não sei se a Jerusa lembra, quando a BAV foi no Expo Center Norte em São Paulo, pelo Sebrae, a gente sempre foi parceiro. Eu trouxe o primeiro painel de mulheres para a BAV. A presidente era a Magda, levei a Magda, a Ana
a Ana, que trabalha com empreendedorismo feminino, e uma terceira mulher que trabalha com educação de tecnologia para idosos, idosos, homens e mulheres. E aí, alguns homens estavam na plateia, eu abri para perguntas, e um deles disse, quase que eu não vinha para cá, porque eu achei que vocês iam falar mal da gente, mas eu pensei, eu vou lá ouvir. E eu disse para ele uma coisa que eu quero repetir para vocês. Uma sociedade desenvolvida e civilizada é aquela onde as pessoas, onde as diferenças não são vistas como algo que afasta as pessoas, mas as diferenças elas são vistas como respeito e como a individualidade de cada ser. Então, quando nós mulheres estamos aqui num painel como esse, falando sobre os nossos desafios, é porque nós precisamos que cada vez mais nós tenhamos homens incríveis como vocês, que estão aqui e nos aplaudiram e que nos permitam também ter um lugar de fala. É só isso que a gente quer. Muito obrigada, e a gente vai encerrar ouvindo as palavras da nossa anfitriã, a mensagem dela. Muito obrigada pelo convite, Ana. Que responsabilidade encerrar um painel tão importante como esse. Primeiramente, ministra Ana Carla, eu estou extremamente feliz e orgulhosa que hoje você assuma um cargo tão importante para nós daqui, para nós que estamos aqui hoje, que estamos no turismo, e você assumiu e nem foi parabenizada pela sua família, estamos aqui nós parabenizando vocês, né? Eles nem sabem ainda, então parabéns, como a Tânia falou para você, conte conosco, estamos sempre juntos, independente de qualquer coisa, se é interina como a coisa não vai, mas eu tenho certeza que a gente vai dar continuidade nesse trabalho, e eu fico muito, muito, muito feliz e grata, né? Muito mesmo, para a gente é um prazer enorme tê-la como ministra. Gente, habemos ministra! Então, gente, eu queria. A minha mensagem todo mundo, todas que estão aqui já falou bastante sobre o que a gente pensa. Eu acho que a gente tem um rumo muito parecido, todas que estão aqui, todas já passaram dificuldade, mas eu também vou pegar uma fala da Adriana em relação ao machismo. Muita gente me pergunta como que você, né, tem sua trajetória, porque minha trajetória ela é bem grande, é uma história assim bem interessante. Eu comecei a trabalhar muito cedo nas empresas da família, e eu vim de uma família que eu tenho muitos irmãos homens, e eu trabalhei, eu iniciei no turismo e no transporte de passageiro, que é extremamente masculino, né? Não tem empresária, até hoje ainda é um segmento muito masculino. Fui por diversas vezes diretora ou presidente ou vice-presidente de associação que só tinha eu participando, né? E até hoje ainda é dessa forma, mas eu não conheci o machismo, porque eu também encaro e vou. Tem lugar, e o lugar da gente está reservado, e a gente tem que assumir esse lugar, né? Obviamente que, como eu falei, os homens, né? Muito obrigada, Noronha, que está aqui participando com a gente, e outros também, que estão nos respeitando, que estão nos assistindo, que estão respeitando o espaço que a gente tem, e estão admirando todas essas mulheres que estão aqui, que admiram seu trabalho, que respeitam seu trabalho. E isso a gente vê muito na ABAV, né? A nossa diretora executiva, Jerusa, é uma mulher, né? As nossas gerentes são mulheres, as nossas líderes da BAV são mulheres. O conselho de administração que eu presido tem mais 3 mulheres. Então, a gente tem muito isso de uma forma muito clara, muito sensível, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de... Não é nem preconceito, né? O preconceito pode até existir na cabeça deles, mas na nossa não, porque a gente sabe que nós temos competência para estar onde a gente está, né? Então, eu fico muito feliz, Ana Cláudia, muitíssimo obrigada por moderar esse painel com muita maestria. Você fez as perguntas corretas. Eu acho que nós podemos dar um recado, e é o recado que eu dou: acreditem, vocês podem. Acreditem, vocês podem. Não tenha dificuldade, não existe espaço que não existe para as mulheres e para os homens também. Nós não estamos aqui querendo tomar lugar de ninguém. Existe o espaço. Você quer? Assuma.
tenho certeza que vocês vão brilhar muito, porque não tem nenhum lugar que a mulher exerça que ela não brilhe. Não existe. Vocês podem ver, quando a mulher está lá, é aquilo que a Ana Carla falou, não tem corrupção, tem brilhantismo, tem carinho, gente. A mulher, tudo que ela faz muito bem feito, ela faz com carinho, ela faz com amor, né? Então, uma prefeitura presidida por uma mulher, governada por uma mulher, eu tenho certeza que é uma prefeitura carinhosa. Tudo que a Tânia está liderando dentro da Embratur, que como a Ana Carla falou, né? Pode ver que são coisas muito que estão andando, são projetos definidos, são projetos em segmentos. Então, eu vou finalizar, porque senão eu vou ficar aqui falando, porque eu me empolgo bastante para falar sobre as mulheres, sobre tudo que nós somos. E, Ana, você não vai fugir, não. Eu quero também seu depoimento. Eu quero também que você fala. Eu quero que você fale o que é você estar à frente há bastante tempo, dentro de uma coordenação maravilhosa, sendo a mulher do turismo no Sebrae. Você é um orgulho para a gente. Falar de turismo no Sebrae, a gente fala de Ana Clévia. E a gente queria escutar você também. Uma pessoa, né? Olha, eu fui pega realmente surpresa, não estava no script. Gente, eu venho de uma família muito humilde do interior do Ceará, eu sou sertaneja, né? E assim, e as pessoas que abriram portas para mim foram homens. Eu tive muitos homens na minha vida, homens no sentido de homens que acreditaram em mim profissionalmente. Eu comecei falar aqui uma síntese, não só de Sebrae, mas assim, comecei minha trajetória ajudando a minha mãe. Minha mãe se separou muito cedo e a gente trabalhava, né? Porque nordestino, todo mundo começa a trabalhar e começa a trabalhar muito cedo, né? Porque precisa. E eu fui trabalhar em banco. Minha mãe é uma mulher extremamente empoderada, quando a palavra empoderada ainda não era tão comum como era hoje. E 2 homens acreditaram muito em mim no Sebrae. Um que me levou para trabalhar no Sebrae e outro que olhou para mim e disse que eu tinha um talento que eu confesso a vocês, eu mesma não via. E eu sou muito grata, extremamente grata a todas as pessoas que acreditaram em mim. E depois eu fui para a Secretaria de Turismo, eu estava eu fui assumir o turismo no Sebrae, no Sebrae Ceará, porque eu trabalhava no escritório regional. Fui assumir o turismo no Sebrae Ceará, e isso impulsionou minha carreira. Eu sou muito grata ao turismo. O turismo me pôs assim num foguete, né? E de lá eu fui para a Secretaria de Turismo no meu estado, que é o Ceará. Fui para o Ministério do Turismo, levada pela Tânia Brizola, que minha amiga aqui conhece muito bem, gaúcha que nem você, maravilhosa. E pelo Ayrton, e de lá eu fui para o Sebrae Nacional, e também foi um diretor que me levou. Enfrentei, sim, muito machismo. Não é que eu nunca tenha visto, sabe, Ana, mas eu sempre, assim, não tinha espaço. Eu, como sou pequenininha, eu ia entrando, e aí eu, né, respirava aqui para criar o espaço. Às vezes não nos dão espaço, mas às vezes a gente cria esse espaço. Mas eu tive muitas pessoas que acreditaram em mim, e no Nacional assumi muitas funções, e a gente está lá. Eu defendo o que eu acredito, eu defendo o turismo, eu defendo o turismo de base comunitária, eu defendo o mais. Hoje o Sebrae é uma instituição que tem uma diretora mulher, que é a Margarete, é uma piauiense, e que faz um trabalho incrível pela diversidade, pela inclusão feminina. Os desafios são constantes, não só por uma instituição, mas é porque todas as instituições são reflexos da sociedade. Mas eu tenho orgulho, não da arrogância, mas o orgulho da satisfação de dizer para vocês que eu estou numa instituição que faz um trabalho cotidiano para ser mais diversa, para ter mais pessoas negras, para ter pessoas que têm outras opções, de outras orientações sexuais, e para que todos sejam respeitados na sua diversidade, no seu modo de ser. Eu acho que esse é o melhor depoimento que eu posso dar para vocês. Muito obrigada.